Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre algumas das discromias que a gente pode ter. Nem todas elas são consideradas necessariamente uma doença. Algumas são congênitas, ou seja, já nascem conosco. Outras são simplesmente um problema estético, mas não necessariamente uma doença. Agora, outros tipos de manchas podem ser sim desencadeadas por uma doença. Vamos começar com a mais simples de todas, que são os névos. O que são névos? Névos são uma das coisas que a gente mais conhece, mas que provavelmente você não chama por esse nome, que são as pintas. O que são pintas? Pintas a gente diz que são máculas demarcadas com variedade de tamanho, de cor e de espessura. A pinta ela é normalmente congênita, ou seja, ela já nasce com a pessoa. A pessoa já nasce com aquelas pintas. E qual é a característica? Por que nós temos pintas? O que elas são histologicamente falando? As pintas, elas são um acúmulo de melanócitos com outras características. Lembra que a gente falou que os melanócitos, eles têm dendritos. Os melanócitos que estão presentes numa pinta, eles não têm dendritos. Eles são arredondados. Eles não têm os prolongamentos. E assim, eles não conseguem colocar sua melanina para fora. O resultado disso é que eles produzem a melanina, só que eles ficam com aquela melanina presa dentro deles. Por isso, eles ficam escurecidos. Por isso, as pintas, elas têm uma coloração escurecida em relação à pele, podendo ser castanha ou, às vezes, a pinta pode ser até mesmo preta. Mas isso acontece porque a melanina fica acumulada dentro do melanócito, que é um melanócito arredondado, né? Que é um melanócito que não tem como liberar a sua melanina. As pintas elas podem ser benignas ou não. A gente vai ver que algumas pintas elas podem ser um indicativo de câncer de pele, melanoma. Mas para isso ela tem que atender alguns requisitos morfológicos que a gente pode observar, e aí o dermatologista pode decidir ou não se faz uma biópsia para verificar se aquela pinta ou aquele nevo representa ou não um risco. As pintas elas não tem como a gente clarear, porque elas não sofrem as reações do produto que faz o clareamento da pele, mas elas podem ser removidas através de cirurgia. Porém, na maioria dos casos, não há necessidade de fazer a remoção da pinta, porque justamente ela não representa um risco para a pessoa. Em alguns casos, até pode melhorar a cara da pessoa, né? E existem casos congênitos onde a pinta é um problema, quando ela tem mais de 20 centímetros de comprimento ou de diâmetro. E aí é quando a pessoa tem aquelas pintas que tomam grande parte do corpo, de uma área do corpo. E, em geral também é uma região onde nascem pelos diferenciados. Aí é um problema congênito, aonde pode ser necessário fazer uma cirurgia para remoção daquele nevo e para o enxerto de pele para recuperar a pele da região. Então ela pode ser um problema, mas isso é um caso mais raro de acontecer. Agora a gente vai falar sobre as efélides. Efélides é o nome científico que a gente dá para uma coisa que é bem conhecida de todo mundo, que são as sardas. O que são sardas? Sardas são pequenas manchas arredondadas de coloração normalmente mais suave. Elas não costumam ser manchas tão escuras. Porém, as sardas elas são
numerosas. E as sardas, elas podem se agravar com a exposição solar, principalmente a exposição solar sem proteção. As sardas, elas são então geneticamente determinadas. São muito comuns de aparecer nas pessoas de pele clara, mas também podem ter sardas nas pessoas de pele mais escura. Entretanto, a pessoa de pele mais clara normalmente é quem mais sofre com o agravamento devido à exposição solar. As efélides ou sardas são possíveis de serem diminuídas com o tratamento de clareamento de pele. Você pode diminuir, elas dificilmente vão sumir totalmente, mas ainda assim elas vão voltar. Podem voltar em menor quantidade se você tiver o tratamento adequado, ou seja, fazer o uso de proteção solar, evitar a exposição solar, mas elas nunca vão desaparecer completamente, porque elas estão geneticamente programadas. Então, elas acabam retornando. Além das sardas, a gente tem as manchas senis, lêntigo senil ou também melanose solar. O que é isso? A melanose solar, ela é uma mancha ou uma mácula benigna que normalmente tem tamanho limitado, mas conforme vão surgindo novas, elas podem se acumular e formar uma mancha única com um tamanho maior. Essa mancha, ela costuma acontecer devido à combinação de 3 fatores: exposição solar prolongada, idade avançada e um fototipo mais baixo, ou seja, pessoas de pele clara que ao longo do tempo ficam muito tempo expostas ao sol sem a devida proteção. E aí o que acontece? O melanócito, ele vai sofrendo mutação e ele passa a ser programado a produzir mais melanina do que o tom normal daquela pele. E aí o que acontece? Você começa a ter manchas devido a essa produção excessiva. E ele fica programado a produzir. E aí a pessoa tem que fazer um tratamento de clareamento para que ele use um produto cosmético que sinalize para o melanócito que ele tem que produzir menos, através dos vários métodos aí de meios de ação que o cosmético tem para clarear uma pele. E quando a pessoa apresenta a melanose solar, é um sinal também de uma fotossensibilidade, ou seja, de uma pele que é mais sensível ao sol. E é um sinal também que aquela pele precisa de proteção, porque é uma pessoa que pode vir a desenvolver câncer de pele. Os lugares mais comuns de aparecer, como é algo que está relacionado diretamente à exposição solar, ele vai acabar aparecendo aonde justamente a gente tem o quê? Exposição solar, as áreas chamadas de fotoexpostas, como as costas das mãos, braços, pernas, rosto e também na cabeça. Que lembra que a gente está falando que tem relação com a idade avançada. E tem muitos senhores de idade que são carecas e não protegem a cabeça. E aí, ao longo dos tempos, acabam virando aqueles senhores que a gente vê que tem as manchinhas, né, no topo da cabeça, porque não passam protetor solar. É importante a gente ressaltar que existem áreas do nosso corpo que não tem melanócito. E, portanto, não produzem melanina, então não escurecem. Que são palma das mãos e a planta dos pés. Nessa região nós não temos melanócito, portanto é a região do corpo onde não vai ter escurecimento da pele, nem clareamento da pele, porque simplesmente não há melanina para alterar aqui. Então agora a gente vai começar a falar sobre a situação mais grave das manchas, porque até agora a gente falou das pintas, que não costumam ser graves, que não costumam ser um problema estético, das sardas, do lêntigo senil ou da melanose solar, das manchas da idade, que são problemas que normalmente são mais fáceis de resolver. Agora a gente vai entrar no cloasma e no melasma, que são alterações mais graves e de tratamento mais complicado, e a gente vai entender também porque o tratamento é mais complicado.
Mas isso após a pausa.